Essa moça disse que ela foi abandonada numa BR dentro de uma caixa de sapato assim que ela nasceu, gente. Olha só essa história aqui. Fui abandonada pela minha mãe dentro de uma caixa de sapatos numa BR quando eu era só uma recém-nascida. A minha história começa no dia em que eu nasci. A minha mãe tinha entrado em trabalho de parto, estava dentro da casa dos pais dela, dos meus avós, e eles não sabiam que ela estava grávida, porque ela escondeu a barriga durante os 9 meses. Ela apertou, ela usou roupas largas, ela fez de tudo para que eles não soubessem que ela estava grávida de mim, para que o meu avô não a colocasse para fora de casa. Então, chegou o dia do parto dela, ela começou a sentir muitas dores e resolveu ter o bebê sozinha. Como ela não conseguiu, ela pediu a ajuda de uma amiga. E essa amiga ajudou ela a fazer com que eu nascesse. Foi um parto normal e eu nasci muito pequena. Eu era tão pequena que eu quase cabia na palma da mão da minha mãe. E eles me contaram que assim que eu nasci, a minha mãe disse para essa amiga que ajudou no parto, para ela se livrar de mim. E aí a amiga da minha mãe ainda disse por que ela não me colocaria na porta da casa de alguém ou do convento, alguém que pudesse cuidar de mim. E a minha mãe disse que não, que só queria se livrar daquilo. E elas duas foram, assim que a minha mãe me teve, de bicicleta para o mato. E lá no mato, elas iam me deixar dentro de uma caixa de sapato. Só que se aproximou um carro de onde elas estavam e elas ficaram com medo de ser descobertas e que as pessoas que estavam dentro do carro vissem que elas estavam com um bebezinho. E aí elas correram de lá, atravessaram e foram para a BR. E lá na BR passava muito ônibus, caminhão, porque ia para outras capitais, para outras cidades. E lá no cantinho dessa BR, a minha mãe me deixou dentro dessa caixa de sapatos e foi embora. E pelo que me disseram, ela não olhou nem para trás. A amiga dela ficou com pena e no dia seguinte foi lá. Ela ficou preocupada e disse para minha mãe que eu poderia ser atropelada ou um bicho poderia me comer. E a minha mãe não quis ir com ela ver o que tinha acontecido comigo. Quando a amiga dela foi lá ver o que tinha acontecido, só encontrou a caixa vazia e uma fraldinha de pano que ficou dentro da caixa. A fraldinha que elas me enrolaram quando eu nasci. Realmente os meus avós não descobriram que ela estava grávida, muito menos que ela teve um bebê e muito menos que ela abandonou o filho recém-nascido, ou melhor, a filha. Eu fui encontrada por um casal que salvou a minha vida. Horas depois ou minutos depois que eu fui abandonada naquela BR, um casal passou de moto. Estavam namorando e a mulher, escutou o meu choro e começou a procurar e me encontraram dentro de uma caixinha de sapatos. Esse casal me levou para casa, cuidaram de mim, depois me levaram para um hospital porque eu era muito pequena e tiveram que contar para a administração do hospital que eu fui abandonada. E lá, não sei como, eles fizeram toda a minha adoção. E a minha mãe, que me adotou, foi exatamente a pessoa que eu vivo com ela até hoje. Ela não está mais com essa pessoa que estava com ela nessa noite, mas ela foi a minha mãe e o meu pai. Graças a Deus, a administração do hospital, de onde eu fiquei internada durante 2 semanas, porque eu precisava ganhar peso, e os médicos fizeram os exames e disseram para minha mãe que eu devo ter nascido com 7 meses, porque eu era muito pequena, muito fraca, e eu não tinha o peso suficiente. Por isso, eu fiquei na incubadora durante 2 semanas. E depois disso, a minha mãe diz que eu fiz um tratamento também, porque eu tinha que mamar e mamar leite, e leite mesmo materno. E aí a minha mãe tinha que me levar para mamar, porque lá não tinha banco de leite. Então a minha mãe me levava toda semana, quase que todos os dias, para mamar com as mulheres que amamentavam voluntariamente os bebês
que precisavam do leite materno. E isso aconteceu há 31 anos atrás. Depois que eu cresci, a minha mãe me contou a minha história, me contou o que tinha acontecido comigo. Eu tinha 19 anos quando ela me contou. E eu sempre perguntava para ela porque eu me achava muito diferente dela fisicamente. E um dia eu peguei o meu registro e vi que só tinha a mãe. E perguntei para ela sobre o meu pai. Porque o rapaz que estava com ela na noite que ela me encontrou não chegou a ser marido dela. Foi só um namoradinho. Mas eu quis conhecer esse homem porque a minha mãe conta que ele ajudou ela muito nos primeiros meses. Eles ficaram namorando há algum tempo, mas ele não quis colocar o meu nome no registro, mas me ajudou muito financeiramente, que a minha mãe conta, porque ela não tinha condições e foi ele que ajudou para que a minha mãe conseguisse me adotar de uma forma rápida. Ele tinha alguns conhecidos nesse hospital para onde eu fui e por isso conseguiu a minha adoção tão rápida para minha mãe, porque senão eu ia ter que ir para uma casa, para um orfanato, e a minha mãe ia tentar de uma forma burocrática para que, quem sabe, ela conseguisse me adotar. E isso não ia acontecer facilmente porque ela era desempregada, ela era muito nova e com certeza ela não ia conseguir me adotar de uma forma legal. Mas, graças a esse homem que fazia parte da vida da minha mãe, ela conseguiu me adotar de uma forma rápida. E assim que eu tive alta do hospital, a minha mãe me levou para casa e cuidou de mim. Hoje, a minha mãe está doente, ela vive numa cadeira de rodas, ela tem várias limitações, mas graças a Deus eu posso ajudar a minha mãe, eu posso pagar um convênio muito bom para minha mãe. E ela é a minha companheira de vida. Ela achou que eu fosse querer saber quem era a minha mãe biológica ou a minha genitora, mas eu nunca quis saber. Na verdade, ela procurou saber e descobriu a minha história. Ou melhor, descobriu a história da minha mãe biológica. E eu nunca quis saber as coisas que ela descobriu, mas ela descobriu quem eram os meus avós, quem era a mulher que me teve, quem era o meu genitor. Ela conseguiu descobrir tudo, porque ela achou que um dia eu fosse querer essas respostas. Mas eu não quis saber, porque quando eu cresci e me dei por gente, eu percebi que não me faltava nada. Eu indagava sobre as minhas características físicas, que eram diferentes da minha mãe. Mas o meu coração era exatamente igual ao dela. O meu jeito de viver era igual ao dela. E ela me salvou de todas as formas que alguém pode ser salvo. E me educou com princípios, com caráter, com valores. E hoje eu sou médica e posso ajudar muitas crianças. Eu tenho um trabalho voluntário que eu ajudo crianças que são abandonadas por suas mães biológicas. E eu ajudo orfanatos e eu ajudo essas crianças que são largadas e esquecidas em qualquer lugar, como aconteceu comigo, que fui jogada e a mulher que me teve não quis saber nem se eu estava viva, morta, independente de quais eram os motivos ou independente da idade dela. Ela poderia muito bem ter me colocado na porta de alguém para que alguém cuidasse de mim, mas ela não quis saber. E por isso eu também não quis saber quem ela era, quem ela é, o que ela faz, se ela está viva, se ela está morta. Não me interessa. O que me interessa é cuidar da mulher que me cuidou, da mulher que me criou, da mulher que me amou. A minha mãe não teve mais filhos, a minha mãe não quis casar, porque ela disse que ela não ia colocar qualquer pessoa na vida dela, alguém que pudesse me maltratar, alguém que pudesse me violentar. Então ela nunca quis saber de nenhum homem para morar com ela, porque ela queria que eu ficasse protegida e segura, e ela tinha muito medo de casar com alguém que pudesse futuramente fazer alguma maldade comigo. Então, por isso que eu digo que a minha família é a minha mãe. E a minha mãe que escolheu ser a minha mãe, que escolheu me amar, que escolheu me dar o nome dela. E hoje eu faço tudo para minha mãe ter uma velhice confortável, para minha mãe ter saúde. Por mais que ela viva as suas limitações, por mais que ela esteja doente, em cima de uma cadeira de rodas, a minha mãe é a minha vida. E enquanto eu viver, eu vou ajudar ela para que ela tenha
algum tempo de vida, mas com qualidade e feliz, e principalmente em paz. A minha mãe me salvou e me salva todos os dias. Nossa, gente, que doideira, né? Que triste isso. Eu acho que ela é muito grata pela mãe dela por tudo que ela fez com ela, por ter salvado a vida dela. A mãe que acolheu ela, né? A mãe que não é biológica. Já a mãe biológica, eu sinto só dó, né? Não quis contar com os pais e abandonou esse recém-nascido numa caixa, né? É muito triste a gente ouvir uma história dessa. E de fato, esse cara que achou ela na BR, numa caixa de sapato, que ajudou muito ela, eu acho que faz todo sentido ela dar o reconhecimento para ele. Mas como ela falou, eu também não queria saber da minha mãe biológica, né? Das meus parentescos biológicos, porque para mim, minha mãe seria a que me acolheu. Então comenta aqui o que você achou desse vídeo. Essa foi a história de hoje, é um grande prazer te ter aqui e até o próximo vídeo. Tchau!